Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação e nós vamos conversar um pouquinho para o seu concurso de Lins de uma forma mais específica para o cargo de agente administrativo. Pessoal, peço perdão por ter ficado algum tempo sem postar algumas aulas, tá bom? Mas estamos aqui de volta para o concurso de Lins, belezinha? Gosto sempre de dedicar todos os materiais, todas as aulas do Desafiando Concursos, tudo a Deus, que é o único digno de receber toda a honra e glória hoje, amanhã e para todo sempre. Eu sempre gosto também de deixar um versículo bíblico. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Está lá em Provérbios 16:1. Ok, pessoal? Bom, vamos lá então. Nós vamos tratar nessa aula aqui de número 1 acerca dos princípios e conceitos da administração pública. Nós vamos falar um pouquinho do famoso LIMP, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública, belezinha? Como que as nossas aulas vão funcionar? Para honra e glória de Deus, pessoal, graças a Deus, a plataforma do Desafiando Concurso ela foi inaugurada dia 1º. E eu vou estar lá na plataforma do Desafiando Concurso, essa parte aqui que eu estou circulando para vocês na tela, toda essa parte eu vou estar lecionando lá na plataforma do Desafiando Concursos por R$19,90. Então, é toda essa parte. Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários que eu mando o link para vocês. Belezinha, pessoal? Vocês puderem ajudar nesse início da plataforma do Desafiando Concursos, beleza? Vamos lá, então, galera? Ó, vamos lá. Deixa eu só aqui arrumar meu microfone. Então, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a administração pública, beleza? Pessoal, a administração pública, ela é muito legal, ela é muito bacana, por quê? Porque a administração, ela tem várias vertentes, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o meu quadro, a minha lousa, né? Quem eventualmente já acompanha sabe que eu estou acostumada a usar. Deixa eu abrir aqui para vocês e vamos fazer algumas anotações aqui bem interessantes, tá? Deixa eu apagar aqui essa tela. Pessoal, e só para abrir um parêntese, tá? Quem quiser adquirir apenas os slides que eu uso nas aulas, tá bom? Os materiais em PDF, é só colocar aqui nos comentários que os PDFs eu vendo pelo valor único de R$10, tá bom, pessoal? São sempre valores simbólicos para que todo mundo possa ter acesso, beleza? Então vamos lá, ó. Quando nós falamos da administração pública, o que nós estamos falando? Que ela tem várias vertentes. Então, de uma forma muito geral, vamos pensar, a administração pública, ela é pautada nos seus princípios. Os princípios mais conhecidos são do artigo 37 da nossa Constituição Federal de 88. Além disso, nós temos os conhecidos atos administrativos, ou seja, o que vai exteriorizar os desejos da administração. Então, se a administração vai fazer um contrato, se a administração vai fazer tudo que ela vai fazer, ela vai usar os atos administrativos. Nós temos também questões de, por exemplo, licitação, beleza? As questões dos agentes públicos. Deixa eu apagar aqui que minha letra ficou bem feinha. Agentes, os agentes públicos, essa questão do concurso público, beleza? Tudo isso você tem retratando dentro do direito administrativo, dentro do conceito da organização da administração pública. Além disso, também você tem a parte da organização administrativa. Beleza, pessoal? Fechou? Vamos então voltar para o nosso material. Então vamos lá, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Bom, o que nós temos aqui?
Quando nós falamos de administração pública, você pode perguntar, tá bom, o que é administração? O que significa dizer administração? Pessoal, administração, o direito administrativo, a administração pública como um todo, ela é responsável pelo desempenho da função administrativa, ou seja, a administração, ela atua em busca da satisfação do interesse público. Então, por exemplo, você tem, vamos pensar assim, tá? De uma maneira bem geral. Você tem um órgão da administração, então você tem lá uma repartição pública. Vamos pensar assim, tá? Você fala naquela repartição pública, você está falando que a administração, ela está buscando meios, formas para atender o interesse público ou o interesse coletivo. Então, sendo assim, a administração pública, ela não vai buscar interesses pessoais, ela não vai buscar vontades pessoais. Ela vai sempre buscar satisfazer o interesse público, o interesse coletivo, porque esse é o foco da administração. Então, por exemplo, se eu falo que o Zezinho, ele é um agente público, tá? E ele está ali naquela repartição, naquela determinada repartição pública, e ele atende ali. A partir do momento que ele vê a fila de atendimento e vem que na fila de atendimento Mévio, e ele não suporta nem olhar para o Mévio, só que atrás do Mévio, por exemplo, tem o Zequinha, e ele é super amigo do Zequinha. E aí o Zezinho olha e fala assim: quer saber? Eu vou deixar o Mévio assando na fila, vou chamar o Zequinha, porque o Zequinha é meu amigo de infância, e o Mévio que o espere por lá. A partir desse momento, a ação do Zezinho feriu um dos princípios da administração pública, por exemplo, que é a impessoalidade. O Zezinho, ele não pode atuar buscando o interesse particular, buscando essa satisfação do interesse particular, ou seja, o Zezinho olhou para o Mev e falou: Mev, eu não gosto de você. Pense, ele buscou o interesse pessoal, beleza? Ok. Dentro desse conceito, então, eu trouxe aqui esse quadrinho, esse mapa mental da professora Ana Campos, que é do livro de Direito Administrativo Facilitado, e ela traz o seguinte: nós temos dois sentidos dentro da administração pública, beleza? Nós temos os sentidos do conceito subjetivo, orgânico e formal e do objetivo, ou seja, a questão subjetiva são as pessoas. Teve uma vez que eu estava analisando, era. Ai, gente, era o. Ai, como fala? O Me fugiu aqui da memória o código de ética. O código de ética do IBGE. E na época, o código de ética deles, eu achei muito interessante, porque falava assim que a administração pública se utilizava, né, daquelas pessoas, dos agentes, para que eles viessem a exteriorizar o seu trabalho. Então, por exemplo, pensa no seguinte: eu estou aqui dando aula. Como é que o material é passado para vocês? A partir da exteriorização da minha fala, do meu tempo, do meu material para vocês. Então, perceba que a aula só é ministrada porque eu estou aqui. É a mesma coisa da administração pública. Então, a administração, ela exterioriza o seu serviço, o seu atendimento através das pessoas. E o objetivo funcional, material, seria nada mais do que os serviços prestados, as funções daquele cargo e etc. Beleza? Beleza. Bom, então, pessoal, o direito administrativo, ele é um ramo do direito público. Como assim, Rebeca? Nós temos dois ramos. Nós temos o ramo do direito público e nós temos o ramo do direito privado. O ramo do direito público, você tem basicamente direito administrativo, direito constitucional. O ramo do direito público nada mais é do que a finalidade da satisfação do interesse público, do interesse coletivo. Agora, o ramo do direito privado é, por exemplo, direito civil.
o Código de Defesa do Consumidor, vamos pensar aqui direito empresarial, beleza? São essas searas que tratam de relações privadas particulares. Então, por exemplo, se você fala, só um exemplo, tá? Se você fala numa questão de locação de um imóvel, você tem o direito imobiliário, você tem o direito civil, né? Ali, o direito das coisas. Então, ali, você para e pensa, não, peraí, a partir do momento que eu quero solucionar aquele problema de locação, eu estou falando de problema entre particulares. Percebeu? Não é uma questão entre, por exemplo, o Estado e uma pessoa, não. É algo entre particulares, beleza? Então, o direito administrativo, ele integra, então, o ramo do direito público que busca essa finalidade, da busca da satisfação do interesse público ou coletivo. Belezinha? Bom, e para a administração, ela consiga alcançar os seus objetivos, ela precisa seguir alguns princípios. Vamos supor um exemplo bem, assim, prático que está acontecendo com você que está estudando. Eu tenho certeza que muitas das vezes você precisa, por exemplo, abrir mão, né, de alguma, por exemplo, sábado. Às vezes você tira o sábado para passear com a sua família. Só que aí você fala, não, eu estou estudando nesse sábado, eu vou fazer uma revisão, porque eu não vou sair, eu vou fazer uma revisão. Então, perceba, você precisa fazer algumas coisas para você alcançar os seus objetivos. A administração é uma coisa, beleza? Aqui, pessoal, para que a administração ela venha alcançar esses seus interesses, ela vai seguir regras e princípios. Ou seja, ela tem prerrogativas e tem restrições. Então, vai existir momentos em que a administração vai poder fazer alguma coisa. Agora, existem outros momentos que a administração não vai poder fazer aquela coisa, porque ele precisa seguir princípios e regras para que o interesse coletivo ele venha a ser assegurado. A partir do momento que a administração ela beneficia o seu próprio interesse, então ela está violando as suas prerrogativas, ela está violando as suas restrições. Então, acaba que, de uma forma ou de outra, infelizmente, ela vai acabar satisfazendo os seus interesses, o interesse público vai ficar por isso mesmo, e ali vai prejudicar aquela coletividade. Beleza? Pensa no seguinte: pensa você e a sua melhor amiga ou seu melhor amigo. A partir do momento em que você vira e fala assim, olha, vamos supor, tá? Pensa assim, um exemplo bem bom. Pensa em amigo secreto, final de ano. Aí você tá lá com seu melhor amigo e sua melhor amiga. Aí você vira e fala assim, olha, fulano de tal, sabe quem te tirou? Aquele ali, ó. A partir do momento que você foi e falou para aquela pessoa, você percebeu que rompeu ali um pouquinho? Você fala, poxa, agora aquela pessoa sabe. Você satisfez o seu interesse de viu? Contei. Falei, ó, fulano ali te tirou, tá? Eu não. Sabe aquela coisa de que, sabe? Percebe? Essa atitude, ela acabou rompendo um interesse de uma pessoa em querer prejudicar a outra. Olha, fulano ali te tirou, tá? A outra pessoa já fica sabendo, então quebra aquela coisa de nossa, surpresa. Então, o interesse de uma pessoa rompeu. Rompeu algo que poderia ser lá na frente bacana de se fazer aquela coisa, né, de tirar os nomes. Ah, tirei fulano, ciclano, beltrano. Só que aí acabou que perdeu a graça para aquela pessoa. Por quê? Porque o interesse de uma pessoa prejudicou todo mundo. Beleza? Bom, agora, outro ponto muito interessante que eu não... E eu bati a mão no microfone, pessoal, desculpa. Que eu não poderia deixar de trazer para vocês é o seguinte. O direito administrativo, ele não é codificado. Como é que é? O direito administrativo não é codificado. Vem aqui no quadro que eu vou te explicar o que eu falei agora. Vamos lá. Presta atenção. Quando nós falamos de codificação, beleza? Quer um exemplo?
Código de Processo Civil, Código Penal, Código Civil, Código de Processo, Código de Processo Penal, Código Tributário Nacional e assim sucessivamente. Só que direito administrativo não tem código. Oi? Direito administrativo não tem código. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, beleza, deixa eu entender isso tudo. Se o direito administrativo ele não é codificado, ele não tem ali o seu código, e dentro do seu código você tem lá as leis, os artigos, enfim. Aí você vai se perguntar, beleza, o que eu vou estudar então? Código eu vou estudar, filha. Vamos lá. De fato, o direito administrativo, ele não é codificado. Sendo assim, o direito administrativo, então, ele se rege por leis que nós chamamos de esparsas, ou seja, são soltas, avulsas. Um exemplo? A 14.133, licitação. 8.112, que trata ali, né, dos servidores da União. Nós temos a LIA, que é a Lei de Improbidade. Nós temos o PAD, processo administrativo. Então, o direito administrativo, ele vai pegar várias legislações recortadas ali, vai se juntar, fica por isso mesmo. Ele não tem código próprio. Quando você abre a legislação, você não vai lá, Código de Direito Administrativo ou Código Administrativo. Você não tem isso. Você tem consultas. Uma lei trata disso, outra lei trata daquilo, outra lei trata daquilo outro. Quer um exemplo? Deixa eu ver se eu consigo trazer um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Já sei. Sabe quando você tem uma comemoração e aí você fala assim, ó, por exemplo, eu vou citar casos típicos, tá? Caso real comigo. Então, por exemplo, tem uma amiga minha da minha igreja que ela falou assim: olha, eu vou fazer um chá de casa nova. Só que ela falou: ó, vou fazer um chá de casa nova. Beleza, tá tudo certinho aqui. Se puder, cada pessoa trazer um prato, né? Enfim, uma coxinha, um bolo, uma torta, enfim. E aí junta todo mundo ali e faz. Olha que interessante. Se a festa dela é como se a festa fosse o direito administrativo. É como se a festa dela. Deixa eu fazer aqui melhorzinho, que ficou bem feio, né, gente? Ó, para você que está chegando agora, meu forte não é desenhar, não. Ó, direito administrativo. É como se a festa dela fosse o direito administrativo. Só que a festa dela falou assim, ó, a festa vai estar vazia, vocês vão trazer a comida. É só um exemplo, tá, gente, dessa fala aqui. Então, por exemplo, ó, alguém vai e traz um bolo, alguém traz uma torta, alguém traz frutas, enfim. Aí vai, ó, suco, enfim. Você, pessoa que vai trazer uma comidinha, vai formar uma festinha? É mais fácil direito administrativo. Cada legislação vai formar o direito administrativo. Conseguiu entender? Se você não conseguir entender, você coloca no comentário assim, professora, da festa, do bolo, você não poderia explicar de novo? Brincadeira, gente. E outra coisa que eu sempre gosto de pedir para os alunos, se você está assistindo essa aula, por favor, coloca nos comentários, oi, professora, eu estou assistindo para eu poder saber que eu estou aqui com vocês.
tá, pessoal? Então, se você já estiver assistindo a aula até esse momento, coloca assim: cheguei na parte do bolo, ou da festa, enfim, tá? Enfim. Vamos lá, galera. Ó, já falamos aqui, né, da administração pública no seu sentido subjetivo e o objetivo, que são as pessoas ali, e também o próprio trabalho da administração, tá? E a administração pública, galera, o que que você tem de estudo dela? Você tem um objeto de estudo do direito administrativo, dentro dele você tem a abrangência da polícia administrativa e o serviço público. Polícia administrativa não é polícia judiciária. A polícia administrativa é o que nós chamamos de poder de polícia. Ou seja, esse poder de polícia é uma polícia que fiscaliza, beleza? Nós ainda vamos, eu creio que nós vamos falar mais acerca desse assunto, tá? Como eu falei para vocês, o poder de polícia é aquele poder que o Estado exerce, ou seja, ele atua nas áreas da administração, beleza? Diferença dele. A diferença bem assim intensa é que a polícia administrativa ela previne. Já a polícia judiciária ela reprime, ela é repressiva. Beleza? Ok? Beleza. Bom, falando propriamente dito agora dos princípios da administração, e não ligue de fundo, é minha gata que tá miando, porque assim, gente, é como eu sempre falo, né? A minha gatinha sobe, da última aula mostrou meu gato descer. Ela sobe, e aí quando eu vou gravar, ela tá dormindo. Eu falo, ai, que bom, ela tá dormindo, não vai descer. Mas enfim, calma aí, Magali, tá quase acabando. E aí, pessoal, dentro do artigo 37 da Constituição Federal, começa de fato a falar dos princípios da administração pública. Os princípios, gente, princípio é de atuação, no caso aqui da administração. Você já viu pessoas que falam assim, ah, não, por exemplo, né? Eu fui criada dentro dos princípios que a minha família me passou. Ou seja, a minha família tem seus princípios de berço e eles me passaram esses princípios. Percebe? Princípio é aquilo que vai pautar a sua vida, aquilo que vai pautar a sua atuação. Então, por exemplo, eu cresci nos princípios cristãos, princípios de que tenho que ser honesta, sábia. Então, esses são os meus princípios. Agora, quais são os princípios da administração pública? Atuar de acordo com a legalidade, com a impessoalidade, com a moralidade, com a publicidade, com a eficiência. Entende? Então, por exemplo, princípios. Ah, meu princípio fui criada assim. Ah, não, desse jeito. Ah, não, minha vida é pautada aqui. Então, o princípio é onde você pauta uma atuação. A partir do momento, por exemplo, a pessoa ela é pautada ali num princípio. Se ela age o contrário daquilo que foi passado para ela, ela está rompendo esse princípio. Você concorda comigo? A partir do momento que o Zezinho ele faz com que o Zequinha venha passar na frente do Mévio, porque o Zequinha é muito amigo dele e o Mévio não é, você concorda comigo que ele rompeu o princípio da impessoalidade? Rompeu. Por quê? Porque ele precisava pautar a sua atuação dentro de um princípio, ele simplesmente falou: quer saber, eu não quero saber desse negócio de princípio, não. Para mim, eu acho do jeito que eu quero, da forma que eu quero, como eu bem entendo que eu tenho que fazer. Ele rompeu esse princípio, beleza? Mas, vamos entender um desses princípios. Que você vai me falar, Rebeca, beleza, estou entendendo tudo isso aí. Só que se cair na minha prova, como que eu vou fazer para poder memorizar que esses são os princípios da administração pública? Pessoal, o mnemônico é muito, eu acho que é o mnemônico mais conhecido dentro do direito como um todo, não só do direito administrativo, e sim do direito como um todo.
que é o famoso LIMP. LIMP. Nós falamos que é o LIMP da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP da administração. Caiu na sua prova, já pensa numa vassoura, num balde, no pano. LIMP. Belezinha, pessoal? Bom, na legalidade, significa dizer legalidade dentro da administração pública. Isso significa dizer que a administração só pode fazer o que a lei permite. Oi? A administração só pode fazer o que a lei permite. Quando nós estamos falando na relação entre particulares, esse princípio ele é um pouquinho diferente. Por quê? Esse princípio ele vai ser aplicável na autonomia da vontade. Ou seja, para nós particulares, pessoas, a lei é assim, ó, presta atenção. No âmbito das nossas relações de pessoas privadas, a lei permite fazer tudo que a lei não proíbe. Nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Presta atenção. É diferente da administração pública. Ai, Rebeca, não é diferente, não. É diferente. Exemplo. Hoje é sexta-feira, eu estou usando uma blusa amarela. Por que eu estou usando uma blusa amarela? Porque não existe uma lei que me fala assim, ó, às sextas-feiras é proibido utilizar blusa amarela. Se não tem lei me proibindo, eu posso usar uma blusa amarela, verde, azul, verde, fluorescente, amarelo, branco. Agora, na administração pública é assim. Só um exemplo. O administrador quer usar blusa amarela. É só um exemplo, tá? Por favor. Quer usar blusa amarela. Ele vai na lei, olha e fala assim, ó. A lei não me proibiu de usar camisa amarela nas sextas-feiras. A lei não proibiu. Então eu vou usar. Ele pode fazer isso? Não pode. Rebeca, mas a lei não está proibindo. A lei não falou assim, é proibido usar camisa amarela às sextas-feiras para a administração pública. Verdade, eu não discordo de você. A lei não falou isso. Só que nós acabamos de ver que só pode fazer o que a lei permite. Ou seja, se a lei não falou se pode ou não pode, o administrador simplesmente não faz. Entendeu? Para nós, não. Eu posso dar blusa amarela por quê? Porque não tem lei que me proíbe. Agora, para a administração, ela só vai fazer o que está na lei. Rebeca, mas a lei não falou nada se pode ou não pode. Então, não faz. Só vai fazer se tiver escrito. Pode fazer isso. Ah, tá. Então, eu posso. Beleza? Beleza. Bom, já a impessoalidade foi muito o que nós falamos, né? A administração pública, ela só vai atuar com vista a minha gata aqui, gente, descendo do guarda-roupa barra estante. Tá vendo? Ainda minha, ainda por cima. Você tem que esperar, Magali. Então, a impessoalidade, pessoal, é assim. A administração, ela não vai prejudicar ninguém. Ninguém. Ah, Rebeca, mas eu fui numa repartição pública e passou uma prioridade na minha frente. Tava no hospital, tava lá, precisando ser atendida, fiquei horas e horas e horas e horas e horas no hospital. E aí uma pessoa chegou numa ambulância, passaram na minha frente. Presta atenção. Esse caso que eu narrei aqui é uma prioridade. Aí sim. Já viu quando você chega, por exemplo, tá? Nossa, Deus abençoe que você não precise, tá? Mas você já foi ao hospital, você já deve ter visto. Aqui na minha cidade, por exemplo, por isso que eu falo, não sei se são todos os hospitais, mas tem como se fosse um banner explicando, né, os níveis de gravidade. Ah, não, aqui, olha, de tal sintoma já é grave. Então,
tem mais ou menos um nível, um grau de gravidade. É claro, quando a pessoa está ali, né, sentindo uma dor, enfim, um sintoma, algo assim mais grave, por exemplo, dengue. Agora, infelizmente, está tendo, né, surtos de dengue. Então, a gente sabe que cada caso é um caso, porém, existem situações em que eu vou precisar dar uma prioridade a uma pessoa. Só que o caso do Zezinho que eu falei, não, eu não gosto do Mev, vou passar o Zequinha na frente, porque, nossa, eu sou amigaço do Zequinha. Aí não, porque você tem, nesse caso, você tem ali o Zezinho ferindo de forma muito forte o princípio da impessoalidade, porque ele está satisfazendo interesse pessoal. Não suporto o Mévio, por quê? Porque o Mévio, quando ele vai jogar o lixo para fora, ele joga de qualquer jeito, o cachorro vai e rasga. Entendeu? Aí eu não vou atender ele, porque, nossa, eu não suporto nem olhar para ele. Percebe? Por conta da raiva de uma pessoa, ele acaba, né? Ela acaba ali prejudicando. Moralidade nada mais é, gente, do que o cumprimento da norma jurídica, tá? Indicada pelo princípio da legalidade. Algumas pessoas, inclusive, elas confundem ou até mesmo colocam uma certa, como é que eu posso dizer, paridade, ou seja, uma certa igualdade entre a moralidade e a impessoalidade. Por quê? Porque a moralidade, ela basicamente vai com a norma. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, tá? Na escola, na época das pessoas de escola. Se o professor falou, dia tal tem que entregar o trabalho. A partir do momento que a pessoa entrega na data, ela está dentro da moralidade, porque ela cumpriu aquilo que estava determinado. Beleza? Espero que os exemplos venham ajudar, tá, gente? Graças a Deus. Eu não sei se você que está me assistindo fez a prova para São Bernardo do Campo, mas para honra e glória de Deus, o pessoal de São Bernardo falou assim que lembrava bastante dos exemplos, inclusive o Mévio, gente, o Mévio caiu na prova, fiquei sabendo. Pessoal, vamos lá. Publicidade. O princípio da publicidade, ele foi recente, né? Recentemente incluído no artigo 37, e ele fala que a administração, ela precisa divulgar os seus atos, exceto, então, obviamente, quando você tiver ali a questão de sigilo, tá? Daquela informação. Exemplo, por que você teve acesso a esse edital? Por conta do princípio da publicidade. Concorda comigo? Por que você tem, por exemplo, abre lá o site da Prefeitura de Lins e coloca lá, você vai ver, provavelmente vai ter ali, né, coisas publicadas no site da Prefeitura. Dia tal foi feito isso na cidade. Olha, está sendo feita essa reforma aqui na cidade. Outro ponto também que eu me esqueci de falar com vocês na questão da impessoalidade é na questão de obras públicas, tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que o município adquiriu ali, né, um espaço. Naquele espaço vai ser construída uma escola. Quando você passa de frente para a obra, você vê uma placa, né? Você vê uma placa e se falar processo de licitação, valor, data do início, data do término, enfim, todas essas informações técnicas. Só que aí é o seguinte, na frente dessa construção tem uma placa. O tal ele adquiriu esse espaço para a nova escola das crianças da nossa cidade. Seria o princípio da legalidade? Por quê? Porque a legislação fala que eu não posso ter promoção pessoal, tá? Agora só me fugiu da mente o número da legislação. Eu não posso ter. Na lei que fala em questão de processo administrativo. Eu não posso ter uso de símbolos, nomes, eu não posso. Quem adquiriu aquilo? A prefeitura. A prefeitura. Tá bom, tá? Então, até mesmo quando você tem essa questão da obra pública, valores, quando começa, quando termina, enfim, tudo isso é respeito ao princípio da publicidade, beleza? Já a eficiência nada mais é de que todo trabalho da administração vai ser eficiente. Ou seja, então, obviamente, se não é eficiente, não dá certo. Então, vai tentar ali ao máximo economizar,
o sentimental, né, gente? Tentar ali ao máximo economizar os materiais, enfim, tudo vai ser com base na eficiência, beleza? Bom, sendo assim, vamos treinar algumas questõezinhas? Vamos ver o que a VUNESP tem cobrado desse assunto? Olha essa questão. Como forma de homenagear um professor, hoje aposentado, que prestou grandes serviços a uma universidade pública federal, cuja sede encontra-se em um município brasileiro, determinado grupo de alunos, professores e funcionários aventou a possibilidade de atribuir a uma das bibliotecas da universidade o nome desse professor ilustre, o que viola o princípio da administração pública da eficiência, impessoalidade, publicidade, autotutela ou segurança jurídica. Gente, feriu o princípio da impessoalidade, beleza? Mais uma questão. Já está acabando, Magali. Eu sei que a aula já está acabando, que é Magali Mia, gente. O princípio da administração pública que considera o modo de atuação do agente público, de quem se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público, é o da moralidade, interesse público, eficiência, razoabilidade ou legalidade. Melhor desempenho, eficiência. O trabalho vai ser eficiente. Ó, dispõe o artigo 37 da Constituição da República que a administração pública, direta e indireta, nós ainda vamos distinguir essas duas, tá? De que qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios de letra A, legalidade, impessoalidade, eticidade, publicidade e interesse público. Ih, professora, nada a ver. B, corta eticidade e interesse público. B, legitimidade, ó, já errou. E não tem nada de motivação. Letra B está errado. Letra C, razoabilidade. Nós lemos razoabilidade no artigo 37? Não, corta. Pessoalidade, gente, é impessoalidade. Agora que eu vi que era pessoalidade. D, legitimidade. E professor, não falamos disso. Eticidade, finalidade? Não. Letra E, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Correto. Aí você fala, professora, por favor, é séria essa questão? É séria, foi cobrada pela VUNESP 2023. Então você vê que eu não tô mentindo, tá? Hum. José Ferreira atende os usuários do serviço de sua repartição em um balcão. No momento, José atendimento conhecido do seu bairro e o atende antes dos outros. Ó, vou falar para vocês uma coisa. Você vai falar assim, professora, por isso ela está citando o exemplo do Zezinho que passou o Zequinha na frente do Mévio, por conta dessa questão. Eu coloco questão no final da aula. Eu não sabia dessa questão. Eu nunca tinha visto essa questão. Beleza? Só para vocês saberem que, de fato, não é porque ela viu, por isso que ela deu o exemplo. Não, eu não sabia dessa questão aqui, tá? O princípio constitucional que fundamenta a ação dos agentes de administração pública ferido foi o da moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade ou eficiência? Impessoalidade, né, professora? Por favor. Pessoal, bom, essa foi a nossa aula. A aula de número 2, eu vou estar colocando ela na plataforma, tá? Então, se você quiser, corra lá. Mesmo assim, eu vou deixar aulas aqui no YouTube, tá? Não pense você que, ai, pronto, ela tá com a plataforma agora e esqueceu do YouTube. Jamais. E também, gente, os valores sempre serão valores acessíveis. Beleza? Por quê? Porque para que todo mundo tenha sempre acesso. E se vocês também, pessoal, puderem divulgar a plataforma do Desafiando Concursos, por quê?
nós não pagamos nada de Google, nada disso. Então, o Desafiando Concurso da plataforma vai pelo panfleto digital, a panfletagem digital. Se você puder ir lá, tirar um print, colocar nas suas redes sociais, pedir o pessoal para ir lá, dar uma força para a gente, tá, pessoal? Visto que a plataforma ela está, graças a Deus, iniciando agora. Belezinha, pessoal? Vocês são bênçãos e Deus abençoe grandemente a sua vida, seus estudos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.